Hoje nós vamos comentar, falar, partilhar sobre a graça de ser o discípulo amado, né? João é o discípulo amado. Amado por Jesus? Sim. Amado pela Virgem Maria? Sim. E é um dia especial porque nós precisamos também nos colocar nesse vídeo, nessa formação, porque verdadeiramente quando Nosso Senhor diz assim: João, eis aí a tua mãe, ele teve a graça de escutar, mas quando Jesus também vai dizer, mãe, eis aí os teus filhos, aí a gente se imagina, não era só João que deveria ser amado pela Santíssima Virgem, mas a humanidade inteira. Então, o que nós vamos trabalhar hoje? Nós vamos falar um pouco desse relacionamento da Santíssima Virgem, não é? Na missão de Jesus, na cooperação que ele teve, na dedicação que ela teve aos apóstolos, não é à toa que ela é chamada Rainha dos Apóstolos. Então, nós vamos permear sobre esse entendimento, falar desse relacionamento de João para com a Maria, também é falar do relacionamento de outros apóstolos. Então, provavelmente esse seja um vídeo um pouco mais longo, mas que é necessário para que tenhamos um melhor entendimento daquilo que deve ser abordado. Então, é esse relacionamento que nós queremos trabalhar. Mas antes de falar do João, o apóstolo, é preciso dizer que teve um outro João nas Sagradas Escrituras, no Novo Testamento, que vai ter um valor, não é, muito forte para o entendimento daquilo que vem ser a missão de Jesus. Esse João agora é João Batista, tá certo? João Batista é aquele que vai ser o precursor de nosso Senhor Jesus Cristo, não é? E como narra o próprio Evangelho de São João, apóstolo, né? O primeiro de João vai dizer que houve um homem enviado por Deus que se chamava João. Esse veio dar testemunha para dar testemunho da luz, a fim de que todos crescem por meio dele. Então é uma graça poder falar de São João Batista, é uma graça poder entender que João Batista, ele foi, pela forma dele falar, a forma dele encarar o evangelho, ele foi formando os seus discípulos. Ele foi formando os seus discípulos, mas se a gente pergunta assim, para se perguntar, se ele formou discípulo, então, onde ele estudou? Qual foi a escola dele? Existia naquela época escolas famosas, escola de Atenas, né, de Alexandria, de Platão. Não, a escola de São João Batista foi a vida. Mas teve alguém muito importante que veio dar todo o substrato para aquilo que ele vai responder. Nós podemos dizer que a escola de São João Batista foi a escola de Maria. Porque lembremos, quando Nossa Senhora resolve visitar sua prima Isabel, porque o anjo havia lhe dito que ela estava grávida e ela saiu apressadamente, é assim que se reporta a Sagrada Escritura, quando São João Batista percebe, não é, a Santíssima Virgem, diz que o ventre de Santa Isabel estremeceu. E isso a gente vai encontrar no Evangelho de São Lucas, capítulo 1. Ora, apenas Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança estremeceu no seu seio, e Isabel ficou cheia do Espírito Santo, e exclamou em alta voz: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. De onde me vem a honra de vir me visitar a mãe do meu Senhor? Então a gente pode entender que São João Batista, ainda no ventre de Santa Isabel, foi testemunha dessa grande novidade que para o mundo inteiro era algo escondido, ninguém sabia. Nem São José sabia dessa dimensão, ninguém sabia, mas São João Batista, no ventre da Mãe Santíssima, já sabia. Então, aí Isabel vai dizer: Meu espírito exulta de alegria, não é? Em Deus, meu Salvador. Nesse diálogo, onde a Virgem Maria fala, a Isabel também fala, e Nossa Senhora vai dar o canto do Magnífica. Cristo, o Filho de Deus, é sempre o filho da Virgem Maria, não é? E aí, a primeira escola que a gente vai perceber de São João Batista são os dizeres do que a Virgem Maria diz a respeito daquele que vai ser seu filho, né? E vai olhar, vai dizer que vai olhar para a pequenez da sua serva, mas vai dizer assim também: olha, presta atenção.
Sua misericórdia se estende de geração em geração sobre os que o temem. Manifestou o poder do seu braço, desconcertou o coração dos soberbos, derrubou tronos poderosos, exaltou os humildes. Saciou de bens os indigentes e despediu de mão vazias os ricos. Acolheu a Israel, seu servo, lembrando da sua misericórdia, conforme prometera aos nossos pais em favor de Abraão e sua posteridade para sempre. Então, muitas vezes, quando a gente vê a reação, a forma de São João Batista agir, gente, ele esteve naquele momento onde a Santíssima Virgem traçou o plano de meta do que seria seu filho. Então, ele não ouviu falar de Jesus, ele presenciou aquilo que era a própria manifestação do Espírito Santo. Aquela menina de 15, 16 anos, dizer todas aquelas palavras, era Deus falando por meio dela, era a inspiração. Entendamos isso para que todo o nosso decorrer do entendimento possa sair na graça de Deus. Então, São João, evangelista, agora, era discípulo de São João Batista. Então, você imagine, São João Batista passou a infância conversando com Santa Isabel, sabendo desse ministério, conhecendo. O que São João Batista tinha para dizer para os discípulos era algo muito forte. Por quê? Porque São João Batista teve a revelação de Jesus Cristo antes mesmo dos apóstolos. Antes de Jesus chegar na vida pública, São João Batista já falava dele. Então, imagina o que João Evangelista aprendeu de São João Batista. O precursor João era o profeta e o evangelista João era o apóstolo. Então, a gente vai ter esse entendimento de como São João Batista falava, exaltava sobre Jesus Cristo. O que despertava no coração dos seus discípulos, um dele André, o outro provavelmente João, o desejo de conhecer Jesus Cristo. Então, ele é de uma cidade, Betsaida, era a pátria dos irmãos. João, agora discípulo, né, que vai se tornar apóstolo, tinha um irmão chamado Tiago. Seu pai era Zebedeu, a mãe Salomé. Eles eram, de certa maneira, tinham posses, porque existia nas Sagradas Escrituras algumas pessoas que dedicavam à pesca. O Zebedeu, pai de João e Tiago, ele tinha um barco. Então, se tinha uma barca, a gente consegue compreender que ele tinha outros funcionários. Mas, mesmo assim, os filhos trabalhavam também junto com eles, né? E eles eram tipo uma sociedade com a família de Jônias, que vai ser justamente o pai de Simão e de André, que vai ser também dos apóstolos de nosso Senhor. Então, os judeus enviaram até onde João estava, em Jerusalém, sacerdotes e levitas, para perguntar: quem é você? Quem é você que está anunciando isso? Quem é você que diz na cara assim, de Herodes que o que ele está fazendo está errado, né? E tem toda a questão do rei que gostava de escutar as histórias de João Batista, mas ao mesmo tempo ficava inquieto com tudo aquilo. E aí, nesse inquérito, então João vai dizer: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, vimos a sua glória. E João vai dar testemunha e vai dizer: eis aquele que eu disse, o que vem depois de mim é maior do que eu, porque existia antes de mim. E aí pergunta: e você quem é? Você é Cristo? E ele vai dizer claramente: eu não sou Cristo, eu sou a voz que clama do deserto. Então foi essa a resposta que São João Batista deu. E aí no segundo dia, né, João viu Jesus que vinha e então apontou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vi o Espírito descer do céu em forma de uma pomba e repousar sobre ele. Eu não conhecia, mas aquele que me mandou batizar em água disse-me: sobre quem vires descer e repousar o Espírito, esse é quem batiza no Espírito Santo. Eu vi e dou testemunha que ele é o Filho de Deus. Então, São João Batista foi alertado por Deus que, no momento que ele visse essa pomba, então ele tivesse o entendimento que era o Filho de Deus. E ele vai dizer isso, e ele vai contar isso para os seus discípulos. Vai acontecer o que a gente também sabe? O batismo de São João Batista,
e ele vai dizer, eu não sou digno de fazer isso, de amarrar suas sandálias, quero que batize, e eu batizo com água, mas aí o Cristo vai dizer que vai batizar justamente com o Espírito Santo. No outro dia, no dia seguinte, estava lá João, outra vez com seus dois dos seus discípulos. E avistando Jesus, que agora ia passando, disse, eis o Cordeiro de Deus. Os dois discípulos ouviram falar, e o que é que fizeram? Seguiram Jesus. Ora, se é aquele homem que João Batista tanto fala e ele está passando ali, eles, de certa maneira, deixaram de olhar para São João Batista e seguiram Jesus. E foi percebendo a forma e foi associando. Lembre-se, São João Batista dizia para São João Evangelista, o cordeiro é manso, não é? Tantas vezes, então ele foi associando realmente, foi encontrando as características em Jesus daquilo que lhe foi anunciado, a mansidão, a doçura, o santo de Deus, que não havia mácula, então eles ficaram meio que fascinados. E aí vai se mostrar também nesse primeiro evangelho, no primeiro capítulo de São João, que voltando-se Jesus e vendo que seguiam, né, Jesus percebe que eles estavam seguindo, pergunta, o que procurais? Né? E disseram, Rabi, o que quer dizer mestre, aonde moras? Olha a pergunta de São João, né? Aonde moras? Não foi assim, posso ficar um pouco contigo? Não, aonde moras? Queria entrar na intimidade, queria aproveitar, porque se você dissesse, posso conversar? Ele ia dizer, posso conversar aqui. Mas São João Batista tanto falou para São João Evangelista que ele pergunta, onde moras? Aí qual é a resposta de Jesus? Olha que coisa. Vinde e vede. Respondeu-lhe ele. Foram aonde ele morava e ficaram com ele aquele dia. Imagina a cena, o dia inteiro com Jesus. Agora, uma coisa que a gente fica a se perguntar, a refletir. Se era onde Jesus morava, então podia ser que o primeiro encontro agora, depois de nascido, de São João com a Santíssima Virgem, tenha sido nesse momento, porque São João Batista e outros discípulos foram para a casa onde Jesus morava. Se ela estava lá ou não, não sei. Mas, ao mesmo tempo, imaginemos que São João Batista foi o discípulo mais novo de Jesus. Era o mais carinhoso, tanto é que ele vai se fazer do discípulo amado. Ele, quando fala dele mesmo, se coloca como discípulo amado e não abre, né? Ele tinha uma beleza, João tinha uma beleza, era o mais novo, era o mais casto, era o mais puro, era o que deveria ser mais conservado. Os outros discípulos já tinham uma certa vivência, já tinham uma vida mais, né, sabe lá como, quando você vai escolher alguém para trabalhar numa empresa, você vai fazer todo um currículo, vai fazer várias exigências, que tenha isso, tem aquilo outro, né? E João era aquele mais reservado, era o mais envolvido pela pureza. Deve ter despertado muito amor da Virgem Maria, sim. E vocês pensam que essa conversa que ele escutou de Jesus ficou nesse dia? Não. Aonde Jesus andava agora, João e os outros que estavam sendo escolhidos para ser os seus discípulos, os seus apóstolos, começaram a estar muito atentos ao que Jesus disse. Ora, João participou de vários milagres. Ele escutou muitos ensinamentos de Nosso Senhor, inclusive o Sermão da Montanha. Então, João sabia quem estava seguindo, porque não é fácil, viu? Você querer aderir a uma pessoa, achar que ele é bonitinho, que é simpático, que é isso, que é aquilo, tudo bem. Mas quando você começa a escutar, bem-aventurados são aqueles que choram, são aqueles que mansam, são aqueles que foram blasfemados, que são isso, que são aquilo, mas vão ter o reino dos céus, mesmo que fosse para ter o reino do céu. Quantas pessoas hoje diziam assim, oxe, para ser isso tudo? Quero não, tá doido, carreira para que te quero. E João permaneceu com Jesus. João era fiel a Jesus. Não foram essas coisas que ele escutou que espantou de jeito nenhum, né? E muitas vezes ele deve ter percebido João falar que o reinado, que Jesus falar que o reinado dele não era desse mundo. E ele foi aprendendo, e ele foi
adentrando, mas imagine que, por mais que ele escutasse Jesus falar, muitas vezes os discípulos tiveram a companhia da Santíssima Virgem, que às vezes os homens colocam situações que são verdades de uma forma mais grotesca, não é? E a mulher vem e explica. Então, diante dessas escolhas dos discípulos, imaginemos muitas vezes que Jesus chegou em casa e disse para Nossa Senhora: viemos todos lanchar aqui, minha mãe. Enquanto que se fazia uma comidinha, que se passava um peixe, Nossa Senhora devia conversar, né? E eles foram cada vez mais crescendo, de entender e partilhar sobre aquilo que Jesus coloca. Não possuir nem ouro nem prata, nem duas tônicas, nem bordão, dar gratuitamente. Eram essas conversas, eram essas partilhas, eram esses temas que eles conversavam. Sobre a caridade, o que é que Jesus dizia? Que eles deviam curar doentes, libertar possessos, ressuscitar os mortos, levar a paz em todas as casas que entrassem. Então, era esse tipo de conversa que eles tinham. E vocês imaginem que Jesus não estava à procura de homens fortes, viris, né? Saudáveis, santos. Não, Jesus foi para os pecadores. Os discípulos que foram escolhidos por Jesus eram homens que cheiravam a peixe, né? Eram homens brutos. Olha Pedrão aí, né? Pedro não era brincadeira, não. E todos os outros, cada um com seus defeitos, mas ao mesmo tempo, quais eram as qualidades, os atributos que Jesus procurava quando foi formar os seus apóstolos? Se eram homens trabalhadores, se tinham modéstia, se eram honestos, se tinha decência e se eles amavam a Deus. Eram essas características. Por quê? Porque se fossem homens muito formados, não se permitiriam ser formados. Entende? Quem já se acha o bambambam, bam, bam, como se diz o povo aí, quem se acha a última Coca-Cola do deserto, fica muito imponente. Não, Jesus queria homens que ele pudesse ir modelando a figura de Deus. Eram essas as características. Então, Jesus foi confiando missões aos seus apóstolos, que eles deviam evangelizar o mundo. E a Santíssima Virgem não tinha uma missão? Claro que tinha, a rainha dos apóstolos. Era a função justamente de quê? De fazer a mediação entre Cristo e os homens. Era ela, por isso que ela era a rainha dos apóstolos, porque ela era quem fazia todo esse elo. Então, João viu muitas coisas, João escutou muitas coisas, e mesmo ele sabendo tudo aquilo que iria acontecer para Jesus, ele sabia que era o verdadeiro Filho de Deus. Então se coloca que ele viu a transfiguração, né? Era preciso que ele tomasse por testemunha a sua glória, aqueles que deviam mais tarde dar testemunho dos seus sofrimentos no Jardim das Oliveiras. Então, existia uma turminha, Pedro, Tiago e João, eles sempre estavam mais próximos de Jesus. E eles escutaram, né, do próprio Deus na transfiguração: esse é meu filho dileto, em quem eu tenho comprazido ouvi-lo. Então, ele escuta Deus dizer que era para Jesus ser observado e escutado. João teve a primeira visão da beleza imortal do seu mestre, que ele tanto amava, do seu mestre adorável. Agora, como eu coloquei, ele, João, tinha um outro irmão, né? E esses dois irmãos estavam agora na companhia de Jesus. E aí chega Salomé, que é a mãe justamente de Tiago e de João. E ela, de certa maneira, estava bem convertida a caminhar com Jesus. Então, nessa família, existia a mãe e os dois irmãos. Acompanhava os passos de Jesus durante as pregações e era cheia de ardor por aquilo que Jesus dizia, e de repente pede para ter uma conversa em particular com Jesus. Olha só, olha que arrumação. E ela vai pedir para que seus filhos tivessem um lugar, uma à sua direita, à sua esquerda de Jesus. E aí o que é que Jesus vai dizer, não é? Que é difícil. Ela
ela gostaria também que seus filhos bebessem o cálice do que ele beberia, né? E ele vai dizer que é o pai que vai escolher quem é que vai estar em cada uma dessas posições. O Evangelho de São João. O que esse Evangelho vai narrar? João era fiel ao seu mestre, gravara no espírito as suas palavras, ele tinha muito forte, muito firme todas as palavras que Jesus dizia, né? Estava na sua alma, participou muito dos sofrimentos que Jesus, ele via, ele presenciava, ele sofria, ele se escandalizava, não é? Era impactante ele ver tantas pessoas que alcançaram graças por meio de Jesus, de repente essas pessoas agora estarem falando de Jesus, ele conseguia captar o ódio que os fariseus sentiam de Jesus, né? Ele via a inveja dos sacerdotes também contra o Filho de Deus, contra aquele que era o seu mestre. E aí a gente chega no momento também das bodas de Caná. Existem os evangelhos sinópticos, são aqueles Marcos, não é, que a gente vai ver Mateus e João não faz parte desses três evangelhos que são juntos, que o que um diz normalmente nos outros dois, mas as bodas de Caná nós não vamos encontrar nos evangelhos sinóticos, só vamos encontrar na passagem do evangelho de São João. Bodas de Caná, exclusivamente é relatado no Evangelho de São João. Este foi o primeiro milagre que Jesus realizou em Caná da Galileia, manifestou sua glória e seus discípulos creram nele. João já tinha uma crença maior, como eu lhe coloquei para vocês, por todo o contato, por toda a formação que ele recebeu desde o tempo de São João Batista. Mas os outros discípulos não tinham convívio. E eles se perguntavam, eles ouviam Jesus falar, mas não tinham visto nenhum prodígio, nenhum milagre acontecer. E de repente não ter mais vinho naquela festa e ser colocado 6 talhas que foram transformado água em vinho, então dá para crer. Agora, coisa importante que a gente vai entender é que os discípulos começaram a crer porque foram para uma festa onde a Santíssima Virgem estava, e nessa festa, quando ela percebe que não tem mais vinho, ela vai fazer esse pedido. E o que é que Jesus disse? O que temos a ver com isso? Quando ele coloca a ver com isso, o que temos, então os seus próprios discípulos sabiam que o papel da Virgem Maria não era apenas ser a mãe de Jesus, mas ela tem uma participação maior em todo esse mistério. E o que é que Nossa Senhora diz? Fazei o que ele vos disser. Diz isso para os serventes. E os discípulos, eles são testemunha desse milagre, né? Depois disso, depois desse milagre, o que foi que aconteceu? Depois disso, olha, versículo 12. Do São João, agora capítulo 2. Eu estou falando as passagens, gente, nem tudo dá para ler, porque senão vai ser muito tempo, mas vocês podem conferir em casa. Depois disso, desceu para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ali demoraram mais poucos dias. Então, a Virgem Maria teve convívio com os discípulos. É passagem bíblica, tá certo? O quanto também eles eram amados, mimados pela mãe do seu Senhor. A mãe de Jesus não era só mãe dele, começou a passar a ser mãe daqueles que estavam também em sua volta. E aí, chega um momento onde os discípulos veem Jesus, mas também tem momentos que eles ficam assim, opa, o mestre hoje não tá para brincadeira, né? Ele viu que o mestre ficou extremamente, digamos que irritado, quando percebe que estavam fazendo da casa do seu pai uma casa de comércio, armando chicote e expulsa os vendedores, né? Mas ele não chegou a bater, mas aí ele vai entender o zelo da tua casa me consome. Então, todo o zelo que João evangelista teve, João discípulo, João apóstolo teve, quando ele escreve os livros que ele escreveu, o próprio Apocalipse, que também é de São João, era por quê? Porque ele foi formado para ter zelo pela casa. Que casa é essa? A casa que vai se tornar a igreja. Então é chegada a hora
para o Filho do Homem ser glorificado. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caído na terra não morrer, fica só, se morrer, produz fruto. Então, eles receberam, não é, a doutrina do sofrimento, de ter que passar pela redenção dos outros. Quem ama a sua vida, perdê-la-á, mas quem odeia a sua vida neste mundo, conserva-la para a vida eterna. Então ele foi muito bem informado, e como a Santíssima Virgem devia explicar essas coisas também. Chega-se o momento daquele encontro onde eles estão reunidos e Nosso Senhor vai celebrar a ceia. João não é somente íntimo, é o discípulo amado. Deus o honra com suas confidências. Nosso Senhor vai dizer para aqueles que estavam presentes naquela sala que um deles vai trair. E Pedro, que sabe que João era íntimo, vai e diz assim: João, vai lá, tenta conversar, tenta saber quem é que vai fazer isso. Então aqui nós estamos agora no capítulo 13 do Evangelho de São João. Um dos discípulos a quem Jesus amava estava à mesa reclinando o peito ao peito de Jesus. Olha só, você não vai pôr a cabeça assim em quem você não tem intimidade. Simão Pedro acenou-lhe para dizer-lhe: diz-nos de quem é que ele fala. Reclinando-se esse mesmo discípulo sobre o peito de Jesus, interrogou: Senhor, quem é? Jesus respondeu: é aquele a quem eu der um pão embebido. Então, essa intimidade do mestre é algo fabuloso. A intimidade do mestre e dos discípulos. O cálice com que o divino sangue era entregue a João. Entende? Então, João vai perceber. E aí a gente vai ter aquele entendimento que aquela mãe pediu, a mãe Salomé pediu justamente para que um tivesse a sua esquerda, um à sua direita, mas não foi Jesus que colocou João, mas as atitudes de João fez com que cada vez ele estivesse mais próximo de Jesus. Chega o momento do maior legado, o legado que a gente chama o legado da cruz, disposição da última vontade, antes da morte, pela qual é testado, deixa alguém um valor fixado, ou uma ou mais coisas determinadas. Digamos que aqui é o momento final que você vai dar seu testamento, vai deixar o que você vai ter o que você tem de valioso, não é? João percebe a dor da Santíssima Virgem, mas Jesus percebe maior ainda a dor que João estava sofrendo, meio que se sentindo órfão. Então, o que é que ele vai dizer? Eis aí a tua mãe. E dessa hora em diante, o discípulo levou para sua casa. Meus irmãos, é extremamente importante compreendermos que o discípulo amado, ele teve e levou a Santíssima Virgem para casa. Você é um discípulo amado. Por isso que eu venho colocando em cada formação a necessidade de, se você cada vez mais se entregar à Virgem Maria, leve a Virgem Maria para casa, leve a Virgem Maria para dentro do seu coraçãozinho, para que ela possa fazer morada, para que ela possa te formar, para que ela possa te instruir o que vai fazer. Consagra-te. Dia 10 de maio vai iniciar os exercícios espirituais. Tome a decisão, tome a postura de se entregar, de se ofertar a Jesus por Maria. Faça como João, leve essa mulher também para casa. E aí chega o momento onde estava Jesus e os dois ladrões, né? E eu acho que ela pensou: meu Deus, meu Senhor disse que se um dos meus filhos tivesse à esquerda, à direita, iria beber do cálice. Olha o que está acontecendo agora com o próprio Cristo. Então, eu acredito que ela deve ter refletido nesse momento, porque Salomé estava presente no momento da crucifixão. Ela era uma discípula fervorosa, era uma discípula que estava lá, junto com seus dois filhos. Na montanha do sacrifício, reconhece o verdadeiro trono do Rei das Dores, a cruz. Jesus a ouviu, não é verdade? Jesus concedeu o que ela tanto queria, que era os seus filhos estarem presentes. Você imagine, olharam
desconfiaram que Pedro era um dos discípulos, quiseram prender, quiseram matar. Será que aquela mulher não dizia assim, meu Deus, Jesus está lá morrendo na cruz, e João está bem pertinho dela, será que não vão pegar meu filho também? É verdade, mas ela entregou, ela estava lá firme, ela sabia que ele estava agora próximo, e de fato, não é de tantos discípulos que acompanharam Jesus, que foram martirizados de uma forma tão terrível. O que aconteceu com João? Como foi o fim de João? Mas vamos lá. Um novo parto aconteceu. Se o primeiro parto de Jesus, quando a gente for ver a parte da Mariologia dogmática, que a gente vai entrar na virgindade, a gente vai falar sobre o parto da Virgem Maria, mas aqui a gente já pode dizer, foi um parto sem dores, sem sangue, né? Mas esse parto da humanidade agora, que estava nascendo, esse parto teve dores. Receber a humanidade inteira foi um parto de muitas dores. Então, João, ele teve a graça, a honra de ver os últimos minutos, a dor da mãe que recebe o corpo do seu filho. Sabe, Jesus ali ensanguentado, e de repente a Santíssima Virgem, escorrer dos olhos da Virgem as lágrimas que penetravam o corpo de Jesus e o volto em sangue. João tem a condição de estar com Nossa Senhora, tirar Jesus da cruz, viver com ele todos esses momentos, era uma intimidade muito grande, tá certo? Quando Jesus, então, é colocado no sepulcro, as mulheres percebem que ele não estava mais lá e corre para dizer justamente a quem? A Pedro, não é? Correu e foi dizer a Simão Pedro e ao outro discípulo a quem Jesus amava. A gente agora já está no Evangelho de São João, capítulo 20. Tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o puseram. Saiu então Pedro com aquele outro discípulo e foram ao sepulcro. Corriam juntos, mas aquele outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Inclinou-se e viu ali os panos no chão, mas não entrou. Olha que coisa linda. Ele era tão formado por Jesus, ele era tão formado pela Santíssima Virgem, que ele sabia reconhecer o seu lugar. Ele sabia que Pedro era a cabeça. Pedro era aquele que Jesus instituiu como pedra. Por mais capacidade que ele tivesse, ele não entrou, ele ficou esperando. Entende? Então, esse reconhecimento, essa humildade, né? E aí a gente tem dois propósitos. Ele não entrou, mas ele entendeu que o Filho de Deus havia ressuscitado. Enquanto que Madalena viu o sepulcro aberto e não entendeu nada, não é? E ficou perguntando ao jardineiro, foi você que tirou? Diga onde é que está, que eu vou buscar o meu Senhor, né? João compreendeu que ali ele havia ressuscitado, e Madalena ficou o tempo inteiro ainda procurando. Então, quem é João? João é o discípulo amado, está na via sacra, né? Tem uma passagem que vai mostrar ele junto da cruz, acompanhou todo esse trânsito de Nosso Senhor junto à Virgem Maria. Cada situação, cada momento, ele estava junto da Santíssima Mãe. Então, a gente pode dizer que existia um relacionamento de intimidade entre João e a Virgem Maria. Era uma relação próxima, uma amizade íntima, uma familiaridade, uma real entrega entre um e outro. Ele ajudava Maria a caminhar, Maria Santíssima ajudava ele a caminhar na fé, na espiritualidade. Que coisa! Então, São João Evangelista é o discípulo amado. Ele obteve várias graças durante a Santa Ceia, reclinou a cabeça, aos pés da cruz recebeu a Santíssima Virgem e conviveu com a Virgem Maria até a assunção dela. Então, diga se esse homem não é especial. Diga se nós não temos que aprender muito com São João. Devia chamar Nossa Senhora de minha mãezinha também, porque foi o dever dela.
os discípulos tinham várias tarefas a cumprir e João saía para evangelizar, mas foi dado a ele a graça de cuidar de Nossa Senhora, o prolongamento da vida dela, a intimidade com Deus. São João foi o primeiro filho espiritual de Nossa Senhora. Você e eu, nós estamos olhando para nossa mãe, pedindo para que ela nos assuma cada vez mais essa maternidade espiritual. Ele é o primogênito, ele foi o primeiro filho espiritual. Imaginemos o quanto Nossa Senhora conversava com ele, contando as histórias, as intimidades, não é? As recordações, não é? E o que é que Nosso Senhor avisou antes dele morrer? Fiquem em Jerusalém, permaneçam em Jerusalém. Por quê? Porque eles deveriam esperar o Espírito Santo, o repouso do Espírito Santo. Então, naquele cenáculo, os discípulos não estavam só. Eles eram animados, mesmo antes do Espírito Santo, eles eram animados pela presença de Nossa Senhora que estava no meio deles. João não só levou Maria para casa e trancou ela só para ele, mas eles todos tiveram um momento com Nossa Senhora. E aí, lembram-se das passagens que foram ditas: se me amais, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará um outro paráclito, para que fique eternamente convosco. É o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece, mas vós o conhecereis, porque permanecerei conosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei a vós. Ele disse isso, ele avisou, e a Virgem Maria lembrava a eles que esse paráclito chegaria. São João, capítulo 14. Mas o Paráclito, o Espírito que o Pai enviar em seu nome, ensinar-vos-á todas as coisas e vos recordará tudo o que vos tenho dito. Ele preparou. Nossa Senhora foi aquela mulher que atraiu sobre Isabel, o Espírito Santo era aquela mulher que também estava atraindo sobre os discípulos esse Espírito Santo, né? São João era um pescador de homem, mas esse tempo de intimidade com a Santíssima Virgem, né, vendo que se aproximava o tempo do Espírito Santo, cada vez mais foi mais o fortalecendo. Nele foi crescendo uma nova força que vai fazer do discípulo predileto um apóstolo, mais que isso, um mártir. O martírio de São João Batista, vocês vão ver, foi um martírio branco, foi uma vida de sofrimento, foi uma vida de muitos algozes, o quanto tentaram matar ele. Depois a gente conversa mais sobre essas coisas da vida de São João. Eu sou encantada por São João, eu tenho um amor muito grande também por ele. O Tratado da Verdadeira Devoção, escrito por São Luís, no artigo 20, vai dizer assim: é por isso que, quanto mais numa alma ele encontra Maria, sua amada e inseparável esposa, tanto mais operante e poderoso se torna para produzir Jesus Cristo nessa alma e essa alma em Jesus Cristo. Por que João era tão cheio do Espírito Santo, meninos? Meus caros, porque ele era cheio da Santíssima Virgem. Ela não estava só com ele, ela estava nele. E aí ele foi esse homem cheio do Espírito Santo. João permaneceu com a Virgem Maria em Jerusalém, né? Tendo entrado no cenáculo, subir ao quarto de cima, ficar aguardando. Eram eles Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Orfeu, Simão, zelador, e Judas, irmão de Tiago. Todos eles perseveraram unanimemente na oração, juntamente com as mulheres, entre elas Maria Santíssima, a mãe de Jesus, e tinha alguns familiares de Jesus que também estavam nesse momento, nesse cenáculo. Então, qual era a recomendação? Que Nosso Senhor disse: saiam 2 a 2, façam missão 2 a 2. E João ainda estava em Jerusalém com a Santíssima Virgem, e ele muito se associou a Pedro, não é? E qual era o dever deles? Falar sobre a propagação do reino, a remissão dos pecados a todas as nações. Então, Santo Agostinho vai definir que Pedro era um homem da doutrina, ele acreditava, ele falava, ele anunciava, mas João
até pelo convívio que tinha desse relacionamento com a Santíssima Virgem, ele era mais da caridade, ele era o mais amoroso. Pedro era a energia, era o combate. João era a contemplação. Então, devia refletir com a Virgem Maria a questão da caridade. O para dar, Nossa Senhora ensinava a João que para dar não precisava ter. A gente pode dar aquilo que a gente não tem. A confiança em Deus. Para dar é preciso amar. E para amar é preciso crer. Essa era a dinâmica dos ensinamentos da Santíssima Virgem. Pedro e João tiveram um momento que os dois foram presos. E se diz que provavelmente foi na mesma prisão que Jesus foi preso. Eles passaram a noite lá. E eu acho que Pedro e João deviam ficar refletindo, nossa, o que vai nos acontecer? E em vez deles desistirem do caminho, mais força eles tinham. E mais entendimento eles tinham do que era beber do cálice do Senhor, que já havia sido anunciado. Então, existem essas colunas que a gente falou, não é? Desses três que andavam muito junto, Tiago, Pedro e João. Pedro teve muito tempo companhia João teve a companhia de Pedro, mas não nos esquecemos que João era o irmão de Tiago. E Tiago ficou um tempo em Jerusalém, a cidade santa, a pátria mãe, e escolhida para o bispo, não é? E João então ficou morando na cidade que era do seu irmão. João e Maria viveram lá por um tempo, 11 anos depois da morte de Jesus, né, eles continuavam vendo seus discípulos beberem do cálice. Agora é Tiago, o outro filho, que Salomé pediu. Esse foi martirizado também, foi o primeiro. Assim foi que matou a espada Tiago, irmão de João. E aí, o que é que acontece? Quando Tiago morre, então agora João parte e vai morar em Éfeso. Muitos acreditam que lá viveu a Virgem Santíssima com Maria, a Virgem Santíssima com João. Existe uma casa onde se deduz que seja a casa de nossa mãe com João, e existem muitas peregrinações, inclusive muitos papas foram até essa casa. Essa casa ganhou mais crença, mais credibilidade depois da revelação de Beata Catarina Emmerich, que ela vai revelar como era a situação dessa casa, onde estava essa casa. Isso em 1774. A Santíssima morou em Éfeso e quando? Nos primeiros séculos, século I, lógico, não é? Mas depois desse tempo todo, pela revelação, quando foram verificar, então conseguiram encontrar a casa. Quem é essa santa? Foi a santa que fez a revelação da paixão de Cristo, do Mel Gibson, toda voltada pela dolorosa paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo e também as torturas que Jesus sofreu, mas ela escreveu um outro livro, a Santíssima Virgem Maria, dedicado às visões que ela teve de Nossa Senhora. Então, em 1881, um padre usou o livro para procurar a casa em Éfeso, e justamente a pedido de uma irmã que tanto pedia, procurem, e aí eles encontraram de forma como estava revelado. Relatos arqueológicos já ajudaram a localizar a casa da Virgem Maria. Papa João 23 esteve lá, Papa Paulo VI, João Paulo II, Bento XVI. Então, se esses papas todos foram, isso me dá crédito que realmente é a casa de Nossa Senhora. Maria, depois da ascensão de Cristo ao céu, viveu 3 anos em Sião, 3 anos em Belém e 9 anos em Éfeso. Isso está escrito nesse livro. Ah, mas isso é dogma de fé? Não, gente, isso é revelação. São revelações que nos ajudam a ter um entendimento. Éfeso fica distante, né? O local onde eles estavam era um pouco mais distante e abrigava as famílias cristãs que eram refugiadas por conta das perseguições. Imagine quanto tinha de perseguição. Mas diz que era assim, uma casinha aqui, outra casinha lá longe, outras nem casas tinham, moravam mesmo como se fosse nas cavernas. A casa, como foi a visão relatada, era de pedra quadrangular, era arredondada, revestida de madeira, teto de ornamento, né?
janelas eram altas, o telhado plano, tinha lareira no centro. E o que mais chamava a atenção é que na revelação, quando Santa Catarina via a visão de Nossa Senhora, ela disse que uma vez teve uma visão deles no oratório. João a ela se dirigia e se dirigia ao oratório. Depois que ambos tinham rezado, ajoelhados, João se levanta, pega uma caixa de metal, olha a visão, que portava consigo, e abre de um lado e retira um pequeno embrulho de delicado pano de lã que continha o Santo Sacramento. Agora, meus irmãos, imagina São João dando à Santíssima Virgem o corpo de Jesus, que um dia foi ela que deu o corpo para a humanidade. Que mistério tão grande! Que coisa belíssima, não é verdade? E aí, o valor que São João dava à Eucaristia, porque ele estava lá quando foi instituída a Eucaristia, o quanto ele amava o corpo de Jesus e erguia aquele corpo de Jesus, lembrando que um dia ele já teve seu próprio pescocinho reclinado no Senhor. Era essas experiências desse relacionamento. Quando morava em Jerusalém, jamais tinha deixado de percorrer. Nossa Senhora em Jerusalém, ela sempre fazia o traçado do caminho de Jesus, por onde Jesus passava. Então, o que é que Nossa Senhora fazia? Ela continuava fazendo, percorrendo esse caminho, ele fazia uma via cruz. Então, lá em Éfeso, ela sabia mais ou menos quantos passos de uma ocasião que aconteceu com Jesus dava para o outro. Então, por exemplo, a via sacra, então ela formava pedrinhas e ela fazia esse caminho também, marcava com uma pedra os pontos nos quais o Senhor havia tanto sofrido. Na imaginação dela, ela fazia memória. A via conduzia a um bosque onde tinha escolhido uma colina com um monte de Calvário, uma pequena gruta de uma outra colina se tornava agora o sepulcro de Cristo, e ela fazia essas visitas. Eu vou falar agora do livro Glórias de Maria, e onde Santo Afonso vai falar do encontro que os discípulos tiveram com a Santíssima Virgem antes mesmo da Assunção. E estando Jesus no céu, para o céu estavam todos os desejos da Virgem Maria. Por mais que ela cuidasse dos discípulos, cuidasse deles, alimentasse, os instruísse, a gente não pode dizer que ela não tinha saudade profunda, um desejo profundo de reencontrar Jesus. A cela de Maria foi o céu, pois que pelo afeto lá fazia sua contínua morada, né? Então, o quanto Nossa Senhora encontrava Jesus na contemplação. Diz a tradição que estavam todos reunidos, né, os apóstolos, junto da Santíssima Virgem. Não é impossível nem inconveniente imaginar aqui na Terra que os 12 apóstolos estavam juntos da Santíssima Virgem, como fazendo uma associação paralelo às 12 estrelas que no Apocalipse São João vai falar, referente também à Virgem Maria. Santo Afonso escreveu, não é? Esse livro, Glórias de Maria. Ele teve um período de vida 1696 a 1787 e morreu com 90 anos. E vai dizer que os discípulos recorriam à Virgem Maria sempre. Se tinha alguma questão, eles buscavam a Santíssima Virgem. Era uma casa de Éfeso visitada pelos discípulos também, porque compreendiam a sabedoria que estava nela, resolviam as dúvidas, confortavam-os nas perseguições. Ela animava os discípulos nos trabalhos pela glória divina e a salvação das almas. E aí, a Virgem Maria, diz Santo Afonso, que recebeu uma visita. A visita de quem? A visita de São Gabriel. Lembra que São Gabriel visita a Virgem Maria no início e vai dizer que ela vai ser a mãe do Salvador, não é? Então, agora São Gabriel vai visitar de novo, dizendo que agora Jesus quer ela no paraíso. Deus já ouviu os vossos santos desejos e mandou-me dizer-vos que vos prepareis para deixar a terra. Gente, mais uma vez, vocês podem dizer, aonde está isso? Não é bíblico.
Nós temos a nossa Igreja Católica pautada na Sagrada Escritura, no Sagrado Magistério e na tradição. Isso faz parte da tradição da Igreja. Deus já ouviu os vossos santos desejos, né? Vinde, pois, tomar posse do vosso reino. Gabriel dizendo isso é emocionante. Por enquanto, que todos aqueles santos cidadãos vos esperamos e desejamos. Imagina o céu, os santos, né? Os anjos, todos esperando, ansiosos para receber a Virgem Maria no céu. Eis aqui a escrava do Senhor, cumpra-se sempre em mim a vontade do meu Senhor. Então, o que é que a Virgem Maria faz? Vai e comunica em sua São João a grata notícia que ela acaba de receber, que ela vai ao encontro de Nosso Senhor. O que é que João faz? Bom, é melhor avisar os outros também, para que eles venham, de certa forma, se despedir. Os apóstolos e os discípulos vieram das diversas partes onde estavam dispersos. A Virgem disse: olha só, por amor de vós e para ajudar-vos, meu filho me deixou na terra. A fé se acha espalhada no mundo. Vendo meu Senhor que não é por mais tempo necessário minha presença na terra, compadeceu-se da saudade que sinto em estar longe dele. Quer agora atender o meu desejo, deixar esta vida e ir vê-lo. Ficai, pois, vós a trabalhar para a sua glória. A Virgem Maria revela isso, é emocionante, aos discípulos e os apóstolos. É verdade que esta terra não é lugar digno e próprio para vós. Nem somos nós dignos de gozar da companhia da Mãe de Deus. Mas lembrai-vos que sois a nossa mãe. Perdemos já na terra nosso Mestre e Pai, Senhora nossa. Ou ficai conosco, ou levai-vos convosco. Por mais que eles quisessem que a Virgem Maria tivesse esse encontro com seu filho, eles também sofriam, porque eles sabiam que ia ficar sem a presença da Santíssima Virgem. E ela dizia: vou ao paraíso rogar por vós. Deixando-vos, não vos abandono, pelo contrário, hei de socorrer-vos, ainda mais com a minha intercessão junto a Deus no céu. Ficai contentes, recomendar-vos a Santa Igreja, recomendo-vos as almas remidas, ela dizendo, né, o que é que ela ia fazer, os planos dela lá. Seja esse o derradeiro adeus e única lembrança que vos deixo. Fazei-o se me amais, trabalhai pelas almas e pela glória do meu Filho, porque um dia vos veremos de novo reunidos no céu. E aí a Virgem chamou São João, e de uma forma mais reservada, e ordenou-lhe que depois de sua morte, porque a igreja, nós vamos ver isso na Mariologia dogmática, quando estivermos estudando a Assunção da Virgem Maria, a igreja não decreta se ela morreu ou não, tá? Então isso fica em aberto. Mas que depois do seu trânsito, São João deveria pegar uns pares de roupa que ela tem e dar para umas mulheres que ela conviveu, umas servas dela. Maria já estava próxima a sair desse mundo, puseram-se de joelhos, uns lhe beijavam os santos pés, outros lhe pediam a bênção, alguns lhe recomendavam as suas necessidades, todos sentiam o coração transpassado de dor e de alegria. Que sentimentos, não é? Fortes estavam sentindo. Especialmente chamou junto de si São Pedro. Ela reconhecia o papel de Pedro. E como chefe da igreja e vigário do seu filho, a ele recomendou principalmente a propagação da fé, prometendo-lhe uma especial assistência. Mas singularmente chamou São João, o qual mais que todos sentia uma grande dor no momento de separar-se daquela santa mãe. E lembrando-se que foi com ele que permaneceu no mundo depois da morte do filho, lhe disse com muita ternura: João, agradeço-te toda a assistência, meu filho.
Fica certo que não serei ingrata. Se agora te deixo, vou rogar por ti. Fique em paz nessa vida, até que nos tornemos a ver no céu, onde te espero. Não te esqueças de mim. Em todas as tuas necessidades, chama-me em teu auxílio, que eu jamais me esquecerei de ti, meu amado filho. Eu te abençoo e te deixo a minha bênção. E disse que teve uma revoada de anjos que baixaram na terra naquele momento. Né? Eles percebiam que estava muito próximo pela manifestação de Deus na natureza. João, como era o filho amado, o mais próximo, chama agora a mãe, na presença de todos que estavam lá, e vai dizer assim: recebe, ó mãe, das minhas mãos aquele mesmo corpo que me deste. E a mãe, recebendo com maior amor aquela última comunhão, entre os últimos suspiros, lhe disse: filho, nas vossas mãos recomendo o meu espírito, que vós criastes desde o princípio, rico de tantas graças, e por singular privilégio preservaste de toda mancha e culpa. Recomendo-vos o meu corpo, do qual vos dignestes tomar carne e sangue. Era a conversa dela agora com Cristo Senhor, que ela estava comungando. Recomendo-vos esses meus queridos filhos. E aqui ela fazia a referência justamente aos discípulos. Um grande esplendor iluminou o aposento, conforme uma revelação feita também a Santa Brígida. Os sons dessa harmonia, os clarões desse esplendor, compreenderam os apóstolos que era chegada a hora do trânsito de Maria. Então veio a morte, como a gente falou, né? Esse trânsito, mas sem as vestes de luto, que a tristeza, como vem para os homens, vem ornada para ela de luz e de alegria. O Rei da Glória veio acompanhá-la em toda a corte celeste para levar ao céu. Qual filho não se alegra, posto que se separa de sua mãe, se sabe que ela vai tomar posse de um reino? A Virgem Maria é a nossa rainha, é a rainha de toda a igreja. Que nós possamos coroar a Virgem Maria com entendimento. Eu preciso me entregar a ela, eu quero ser cuidado por ela. Essa é a parte da nossa Mariologia histórica. Revelar aquilo que já foi revelado, mas que talvez vocês até já saibam, mas é muito bom fazer memória. Muitos cheirinhos no coração de vocês, que Deus abençoe. E essa história da Virgem Maria é a nossa história, é a tua história, é a minha história de salvação.